Meus irmãos, hoje vou falar de um assunto que está aí na moda, uma lei que os governantes querem passar, tanto aí em Portugal como aqui no Canadá, já passaram, aliás, na cidade de Quebec e agora em Toronto, onde estou. Estou a falar da eutanásia. Para quem não sabe, a eutanásia é aquela promoção de quem está num hospital de pedir ajuda para se matar, okay? Ou seja, é chamado também o suicídio assistido. Ou seja, a pessoa já não quer viver mais, está num tal sofrimento ou numa doença terminal e portanto é só uma questão de tempo às vezes, não é? De parar de viver, não é? E a pessoa não quer esperar para esse momento e quer simplesmente acabar com a sua vida. Só que pronto, alguns não têm coragem, não é, de fazer si próprios, então pedem a um enfermeiro ou a um doutor, alguém especializado no hospital, que façam esse serviço para eles. Normalmente é com uma injeção, dá-se uma injeção e a pessoa tipo é como se caísse num sono, não é? E que na verdade não é cair no sono, mas sim morrer. E há muitas pessoas por aí, é isto que quer falar, é como é impressionante, há umas pessoas que defendem isto. É tal coisa, hoje em dia ninguém quer sofrer. O problema de hoje em dia, meus amigos, o problema de hoje em dia, nesta sociedade de hoje, egoísta e consumista e só quer saber de produção e de dinheiro, é fazer tudo, a despachar tudo. Ou seja, estás aí na cama, estás numa cama aí a sofrer, numa coisa terminal, alguma doença terminal, algum sofrimento, estás, não é, se for para ficar até ao fim da morte, até quando Deus quiser, não é? Chamá-lo para si, portanto aquela pessoa vai ficar ali um período de tempo, vai gastar medicamento, vai estar a ocupar uma cama que podia ser para outra pessoa, enfim, é tudo, o pessoal, não é? A sociedade vê isto tudo em sofremos. Isto é só por causa de dinheiro, por isso é que essas leis estão-se a passar. Muitas delas é por causa do Deus dinheiro. O Deus dinheiro é que está aqui em jogo, não é? É tudo para a produção. Tudo o que se for o mais eficaz, o melhor, faz-se, não é? Nem que seja para matar as pessoas, nem que isto se recorra à morte das pessoas. Porquê? Porque aquilo para eles é um obstáculo, é um empecilho que está ali, não é? E o melhor é tirar dali para fora para servir a outro, quer dizer, tudo em termos de dinheiro. E depois há aquelas pessoas, não é? Muitos casos de eutanásia, portanto, desses pedidos para se eutanasiar, de morrer, não é? Alguns são pedidos de ajuda. São pessoas que estão de tal maneira, sentem-se de tal maneira sozinhas, desprezadas, não têm se calhar um filho que possa que vai lá vê-lo ou vê-la, não há ninguém que possa dar uma palavra de carinho ou de coragem ou de fé, não é? Também tem aí a falta de fé em Deus, e portanto a pessoa entra num desespero e muitas vezes recorre a este método que para eles em vez de esperar pelo fim, que é já acabar porque não tem nada a perder, não é? É aquele sentido de solidão, ocupa tanta mente, não é? Que faz com que digam, epá, estou farto disto e acabou, não é? Muitas vezes temos aquela grande mentira aí, não é? Que quem promove a eutanásia diz isto muitas vezes, que é a qualidade de vida, não é? Insiste muito nisto, que querem fazer com que essas vidas não merecem ser vividas por causa de uma doença grave ou por causa de uma coisa assim que causa sofrimento. Quer dizer, é tal coisa, ninguém quer sofrer, ninguém quer levar a cruz, como Jesus disse, todos os dias levar a sua cruz, já ninguém quer isso. Toda a gente quer rejeitar a sua cruz. Por isso é que há muitos divórcios por aí, há muitas brigas por aí, há muita coisa por aí, não é?
E portanto a eutanásia também aparece no meio disto. A sociedade diz, a qualidade de vida, que qualidade de vida tem esta pessoa aqui a sofrer, que qualidade de vida tem coisa. Não é? Apetece, meus amigos, dizer a essa pessoa, olha, da próxima vez que tu sofres de alguma coisa, mata-te, pega numa pistola e mata-te. Não é? Tu também estás aqui nesta Terra, neste planeta, e estás a gastar o nosso oxigênio e estás a gastar a nossa comida. Mata-te e pronto. É o que apetece dizer, mas isto é, claro, um bocadinho pesado e pronto, não ajuda muito. Mas quer dizer, é tal coisa. Quantos não saíram? Quantos meus amigos, por exemplo, pessoas em coma, não é? Também fazem essa lei para essas pessoas em coma. A família pode decidir, olha, ele já está em coma muitos dias ou vai estar em coma muitos anos, pronto, vamos matá-lo. Não é? Vamos aplicar a eutanásia. Quantos não saíram do coma por milagre? É tal coisa, o que é que a eutanásia também faz? Faz com que a gente não permita a Deus que faça os seus milagres. Não é? Deus tem o seu tempo. Deus, a gente não quer. Alguns podem agora estar a pensar, mas porquê que Deus não faz milagre antes destas sessões de eutanasiar pessoas? Meus amigos, o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o teu tempo. Não é? Aí está. Querem se fazer de Deus, quem és tu? Quem és tu, meu irmão, para decidir que aquela pessoa morre ou vive? Quem és tu? Quem és tu? Não é? Quem és tu para fazer isso? Deus fez tantos milagres por esse mundo fora de pessoas que não tinham esperança nenhuma. Os médicos disseram que não havia esperança nenhuma e quantos não ficaram bons? E agora com esta eutanásia o que é que acontece? Matamos os milagres também. Já não há hipótese para Deus agir na nossa vida. Não é? Vamos contra isso. Não é? E quer dizer, e o sofrimento? E o sentido de sofrer? O sentido de oferecer os sofrimentos, meus amigos? Não é? Quantos de nós ganharíamos graças e aplicaríamos graças aos outros se a gente soubéssemos sofrer? Isto parece assim um bocadinho contraditório, mas é preciso saber sofrer. Saber oferecer os nossos sofrimentos, pelo qual como Cristo ofereceu o seu sofrimento da cruz ao Pai para a nossa redenção. Nós somos chamados a ser co-redentores do mundo. É? Se for ao primeiro capítulo de Colossenses, São Paulo diz isso. Não é? Diz de uma maneira assim resumida isso. Somos convidados a pegar as nossas cruzes e oferecer ao Senhor. Não é? Quantos de nós dá o valor a passar um bocadinho de tempo à cabeceira, ali ao pé de um doente, a falar com ele, a prestar atenção, a dar-lhe um carinho, a dar-lhe um bocadinho de esperança, um bocadinho de fé? Não é? Já ninguém valoriza isso. Em vez de matarmos, em vez de recorrer a esses extremos, essas coisas que são rápidas, mas não são soluções, são apenas desvios e atalhos. Não é? E quer dizer, quantos que estão aí sofrendo são talvez até testemunhas de grande fé para os outros? Uma pessoa que está a sofrer, que está doente, se tiver fé, é uma excelente maneira de evangelizar os outros. Toda a gente que estiver ali ao pé verá a fé naquela pessoa, verá como aquela pessoa sabe sofrer a tal coisa e pode tocar o coração dessas pessoas e pode enviar essas pessoas para Deus. É? Já pensaram nisso? E é assim, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, há aí uns versículos que diz: não podereis beber do mesmo cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Estes são para aqueles, e digo isto, para aqueles irmãos católicos que vão à missa de todos os dias comungar. Se tu, meu irmão, tens essa ideia de promover a eutanásia, de estar, quer dizer, de aceitares essa lei, não devias não devias tomar a Eucaristia, porque São Paulo é claro, não podes tomar do mesmo cálice do Senhor e dos demónios. Quem defende a eutanásia defende
o pai da mentira. O pai da mentira quer causar a destruição. A eutanásia destrói tudo. Destrói todas estas coisas que disse, as hipóteses de evangelizar, as hipóteses de milagres e basicamente é a tal antiga mentira dos nossos tempos, do tempo dos nossos pais, em que o diabo veio e disse a Adão e Eva: quem disse que não podes comer do fruto daquela árvore? Deus está-te a dizer isso para tu não seres como Ele. Portanto, o que é que o demónio diz? Foi sempre, desde o princípio, que queríamos de alguma maneira sermos deuses. E é isto que estamos aqui a fazer, meus irmãos. A aplicar a lei da eutanásia, estamos a querer ser Deus. Deus da vida. E tu não és Deus da vida. Ninguém é Deus da vida. Deus da vida é Deus Pai. Ok? E não é? Lembremos também daquela passagem em que o bom samaritano, não é, passou ao lado de um que estava estrelado no chão, não é, quase a morrer. Passou várias pessoas, ignoraram. O que é que esse bom samaritano fez? Pegou nele e foi levá-lo a uma hospedaria e pagou para ser cuidado. O bom samaritano faz isso. O bom samaritano não faz. Podia ele ter feito: oh, olha aquele coitado está ali, sofrer, está num grande sofrimento, está quase a morrer. Vamos matá-lo aí como um cão para acabar com o sofrimento de vez. Não é? As pessoas não são cães, meus amigos. Não são animais. A gente podemos fazer isso de animais porque são animais. Comparar as pessoas com animais, isso não é natural. Isso é fora de fora de juízo. Não é? Portanto, meus irmãos, só quero dizer isto. Custa ver alguém sofrer? Custa. Eu por acaso tive a experiência de ver o meu avô materno a morrer lentamente. Estava numa maca e ligado a máquinas e nas máquinas apareciam aqueles números de coração, de respiração e isto tudo. E aqueles números iam devagarinho, iam decrescente, até que chegou a zero. Eu tive esta hipótese de presenciar isso e por acaso foi uma experiência boa, num sentido, porque estava eu com a minha família lá e estávamos a rezar. Ficamos a rezar ali com ele, pela alma dele, que sabíamos que ia ter com o Pai, muito em breve. Não é? Portanto, meus irmãos, vamos pensar nisso, vamos criar protestos, se for preciso, enviar cartas aos governos. Temos que ser audíveis, meus irmãos. O cristão também serve para isso, para também dar uma sacudidela à pública, porque se não for a gente a lutar, quem é que vai lutar para a gente? Não é? Quem é que vai lutar pela verdade que existe em Cristo? Não é? Quem é que vai? Temos que fazer alguma coisa. Temos que ser audíveis e temos que ser fiéis a Cristo e à Igreja. Ok? Até para a semana, se Deus quiser.